Assim como a cruz representa o ato central para a nossa salvação, a ceia do Senhor é o ponto central da nossa adoração. Enquanto o lava-pés simboliza a purificação e serviço, a ceia do Senhor expressa gratidão e louvor pela salvação. Sendo um memorial da nossa redenção, que aponta para o passado, a obra de Cristo na cruz, e para o presente, o perdão dos pecados hoje, e o futuro, o banquete com Jesus na Cidade Santa. Esse é o propósito da Santa Ceia que nós iremos participar daqui a alguns minutos. E é lógico que aqueles que se prepararam para a ceia, que durante a semana oraram e se consagraram a Deus, estão convidados a participar para a ceia do Senhor. É algo muito sagrado, algo muito solene. Os símbolos da Santa Ceia, o pão e o suco, o pão sem fermento, que está colocado aqui sobre essa mesa, que foi preparado pelo diaconato, e o suco de uva sem fermentação, representa o sangue de Jesus e o corpo de Jesus sacrificado por nós na cruz. E eu quero dizer algo com muito carinho para os pais agora. Durante o momento da ceia, falem para os filhos o significado disso. E é claro que as crianças que não são batizadas, elas não podem participar ainda. E você, como pai, precisa ensinar as crianças que elas não podem participar porque vai chegar o momento de participar. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Mas pastor, criança não entende. Entende sim. Entende muito bem. Mas ela precisa que a gente ensine para ela. E por isso que eles estão aqui, para verem isso aqui. Para eles aprenderem, quando eles forem maiores, estiverem batizados, participem também, sabendo como é a Santa Ceia. É algo muito sagrado. Mas eu pergunto para você, depois que nós sairmos daqui, no final dessa manhã, como que a vida vai continuar? Essa cerimônia com esses símbolos não tem nada de místico. Não é que o vinho é milagroso, o suco, desculpa, é milagroso, e o pão é milagroso, e você, quando come o pão, algo sobrenatural acontece. Não, é um símbolo que lembra o corpo de Cristo, torturado por você na cruz, o sangue derramado por você. Esse é o significado importante. Mas o que nós fazemos depois da Santa Ceia? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 22, e deixe ela aberta, porque nós já vamos ler esse texto. Versos 43 a 44. Fica aí. Queridos, existe algo muito necessário de nós entendermos. Não há dúvida, e não precisa ser teólogo nem entender muito de Bíblia para perceber que o nosso mundo está descontrolado. Moralmente, politicamente, a estrutura da natureza está descontrolada. Não precisa entender de teologia para isso. Alguma coisa irá acontecer. Alguma coisa irá acontecer. Nós estamos caminhando praticamente para um caos da humanidade. E muitas vezes a gente que frequenta uma igreja, que a gente conhece Deus e se diz cristãos, não entende. A gente fica com medo. Será que eu vou conseguir superar isso? Será que eu vou conseguir lidar com isso? E quando a gente sai por essas portas e volta para uma vida de trabalho, de família, de compromissos, como é que a gente lida com isso? E muitas vezes nós somos tomados por medo. Será que Deus cuida da gente mesmo? Será que Deus se importa? E a minha família? E os meus filhos? O meu casamento? A minha saúde? Como é que fica isso? Muitas pessoas estão desesperadas hoje. Estão lidando com sentimentos angustiosos e difíceis de lidar. Olha só. Algo que nós temos que entender como nós funcionamos. O medo é uma das primeiras emoções que um bebê experimenta. Todos nós, quando nascemos, experimentamos isso. E sabe, afirma-se que de todos os medos, os tipos de medos que sentimos, são variações de 3 medos básicos. As fobias que você tem, elas estão fundamentadas nesses 3 medos básicos. O primeiro medo básico, medo de cair. Por isso que quando você pega um bebê recém-nascido, já viu a reação? Né?
Nós temos medo de cair, todos nós nascemos com esse medo. Medo do barulho, também, se alguém gritar perto do bebê, provavelmente ele vai chorar. E tem o terceiro medo, medo de ser abandonado. E eu me lembro as madrugadas que eu levantava com meu filho gritando. E quando eu pegava ele nos braços, ele parava de chorar. Medo de ser abandonado. Algo importante. Os dois primeiros, medo de cair e medo de barulho, nós superamos à medida que nós crescemos e logo a gente resolve com eles. Mas o medo de ser abandonado, nós mantemos a vida toda. E esse medo está fundamentado em muitas necessidades nossas emocionais que nós temos. E Deus sabe disso. E Satanás também sabe disso. E muitas vezes ele coloca na sua mente que você foi abandonado por Deus. Já viram aquela teoria? Deus criou esse mundo, foi para o canto dele e deixou as coisas aqui à vontade. Existem alguns que pregam isso aí, mas não é verdade. Deus não nos abandonou. Você não foi abandonado por Deus, mas o inimigo de Deus quer que você pense que você foi abandonado. E o grande problema é que muitas vezes a gente vive isso e fundamenta outros medos que nós carregamos. E nós sofremos. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Aleluia! Logo esse sofrimento vai acabar. Mas diz o texto do grande conflito: e o maligno faz o quê? Como sabe que está no fim, redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem. E fazer o quê? E prender as almas em suas ciladas. Satanás não se apresenta para você e diz assim: eu sou um anjo que caiu do céu, rebelou-se contra Deus e estou aqui para que você se junte comigo para enfrentar. Ele não fala assim. Ele fala: Deus não te ama, Deus não existe, Deus não se importa, Deus não se interessa. Como é que a gente tem que lidar com esse tipo de sentimento, com esse tipo de realidade? Como é que a gente faz para lidar com essa situação quando nós somos tentados a duvidar de Deus? Quando nós somos tentados a duvidar que vale a pena continuar sendo filhos de Deus, fiéis a Deus. Então vamos lá para esse texto de Mateus, para a gente entender. Que é justamente alguns minutos, momentos antes da morte de Jesus na cruz, que ele nos mostra como enfrentar essa situação. Lucas 22, versos 43 a 44. O texto diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Note isso aí, que o confortava. E estando, de que maneira, queridos? Em agonia. O Filho de Deus, o Deus que criou esse universo, agora como homem, estava em agonia. Orava, mas qual a proporção da oração de Jesus? Jesus era de oração? Jesus tinha o hábito de orar? Sim. Muitas vezes os discípulos o encontravam orando, à noite ele passava orando. E muitas vezes eles viam Jesus sair fortificado da oração. Mas agora Jesus não estava simplesmente orando, ele estava orando intensamente. Por quê? Porque o seu coração estava apertado. Ele estava sentindo a separação do Pai pelo pecado que ele carregava sobre ele. Que pecado era esse? Que pecado que era esse? O meu pecado. O pecado do Marco não era dele. Mas não era só meu, era de você, era da humanidade. E aquilo trazia uma angústia para Jesus. Um peso. Aquele sentimento que ele nunca havia sentido, agora ele estava sentindo de maneira muito forte. E o pior, Satanás estava ao lado dele dizendo: você está perdendo tempo. Você já viu essa conversa? Você não precisa ficar aqui. Não vai ajudar em nada. Os teus discípulos vão te trair. As pessoas não vão acreditar em você. Saia daqui. Não continua. E Jesus lutava. E como o céu faz quando você está lutando? Qual a providência do céu? Diz ali: e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha a proporção, a dimensão do sofrimento de Jesus. Quem é médico, quem trabalha na medicina, deve imaginar o que levou Jesus a suar gotas de sangue. O sofrimento era grande, a angústia era grande.
Mas naquele momento, o que o céu fez? Olha o que diz o texto antes aí. Um anjo do céu o confortava. Você acha que Deus envia os seus anjos para nos confortar também? Vocês acham que nós somos tentados, como Jesus fez, a desistir dos princípios de Deus, do plano de Deus e viver do nosso jeito? Vocês acham que nós somos tentados assim? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo Deus está na tua vida? E você muitas vezes é tentado a desistir. Olha o que você está perdendo. Perto da minha casa, eu moro em São José dos Campos, num bairro chamado Vila Ema. É conhecido pelo grande número de bares que tem ali. Os lugares que alguém inventou e deu o nome de happy hour. Não sei que rap que tem ali, que felicidade que tem ali. Porque às vezes eu e a Silmara vamos caminhar no final da tarde, a gente passa por ali jovens, e ontem eu vi isso, à tarde quando eu estava caminhando, em volta de mesas, 4 horas da tarde, antes das 5, alcoolizados. Alcoolizados. E ali eles vão. Alguns vão se prostituir, alguns vão entrar noite adentro, happy hour. Para o ser humano ser feliz é se entorpecer, é tentar sentir prazer por alguns minutos para depois ver a consequência. Esse mundo é um mundo triste, vazio. E Satanás quer que continue assim. Mas Jesus veio para nos libertar disso. E por isso que ele estava lá no jardim do Getsemane, orando para o Pai, para ter forças. E Satanás lutava contra ele. Você já se sentiu oprimido pelo inimigo? Tentado em determinada fraqueza tua para desistir? Já foi levado a duvidar de Deus? Já foi levado a pensar que Deus não precisa estar na tua vida? Satanás faz isso. E o que você faz nessa hora? Olha o que diz esse texto. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, o quê? Repelido em cada conflito. Como que Jesus fez no momento que foi tentado? Ele venceu Satanás. Lembram lá no deserto? Satanás questionando a divindade de Jesus? Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha ouvido há poucas horas antes: este é o meu filho amado a quem me compraz. Você sai daqui, ouve que Jesus te ama, e lá na porta Satanás já coloca na tua mente: tolinho. Você acredita nisso? E muitos têm vivido esse drama. Agora, olha o que diz esse texto. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Amém? Aleluia, igreja. Jesus morreu por nós na cruz para que a gente pudesse estar hoje celebrando a salvação, a redenção. Jesus morreu por você para que você não se tornasse escravo de Satanás. E aqui no grande conflito diz: Cristo dará força a todos os que a busquem essa força. Cristo dará a todos os que buscarem essa força. Você quer força para vencer a sua opressão? Aqui está à disposição o que Jesus fez. Mas nós precisamos fazer o que então? Nós vamos sair daqui, vamos para a Santa Ceia, para o lava-pés, depois voltamos para o memorial. O que nós vamos fazer depois que nós participarmos desse rito? O que vai acontecer? O que nós temos que fazer? A nossa luta contra o mal, ela vai cessar? A nossa natureza vai desaparecer de nós, a natureza pecaminosa? Não, nós vamos continuar querendo fazer o quê? A vontade de Deus ou a nossa vontade? A nossa vontade. E desculpar, questionar e resmungar com Deus, e até argumentar com Deus que não precisa mudar, que não precisa seguir a sua palavra. E seremos e continuaremos sendo oprimidos pelo mal, a duvidar do amor de Deus, a duvidar do poder de Deus para nos salvar. E o que nós precisamos fazer? Então vamos voltar para o jardim de Getsemane, para a gente entender isso. Porque além da luta que Jesus teve contra o mal e venceu, Ele nos deu o ponto de apoio. Olha lá no verso 46, E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos
E fazer o quê? E orai, para que não entreis em tentação. O que eu preciso fazer nessa luta, queridos? Eu preciso orar. Ontem eu falava com a minha irmã por mensagem, que mora em Curitiba, e eu pedi: Mana, ora por mim. E eu quero agradecer, ela está assistindo o culto agora. Mana, obrigado por orar por mim. Essa madrugada eu estava orando por mim, pela luta que eu tenho, como responsabilidade de vocês e da Igreja do Bandeira e outras pessoas que eu cuido. Como que eu faço isso? Eu peço ajuda de Deus, sabedoria para Deus e poder de Deus, para vencer muitas vezes algumas críticas, para vencer algumas questões que eu não sei como resolver. Será que Deus nos ouve? Ali os discípulos estavam dormindo. Queridos, nós temos a tendência de dormir, de desistir. Olha só, Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o quê? E o exame das Escrituras. Quantas vezes você leu a tua Bíblia essa semana? Estudou a tua Bíblia? Quantas vezes? Quanto tempo você orou, além do momento da refeição? Diz aqui: serão vencidos por seus ataques. É um processo. É um processo. E talvez você não entenda porque você não sente mais alegria de vir à igreja. Desanimou? Está procurando alguma coisa que te dê mais emoção, mais satisfação? Ore, entregue a sua vida a Jesus e viva o Evangelho. Ali diz o texto: quando nós negligenciamos a oração e a palavra de Deus, nós somos vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo artifício possível para fazer o quê? Ocupar a mente. E eu falo agora como pastor de vocês e com muito carinho. Tem gente que nesse momento não consegue nem largar o celular para me escutar. Ok. Eu não tenho importância nenhuma, mas Deus tem. E Satanás tem usado esse instrumento para ocupar você, para que você não leia a tua Bíblia e nem ore. E ocupa tanto, e você depende tanto, que você senta na igreja e não consegue largar esse negócio. E eu estou falando como um pai fala com um filho. Você percebe como é sutil? Jesus sabia disso e ele estava orando. Não temos em nossa própria força método algum de defesa. Por isso que Jesus estava no Getsemane orando, clamando para que ele pudesse ter poder para vencer a tentação e a opressão que Satanás trazia sobre ele. Ele é o Filho de Deus e mesmo assim ele orava. E diz ali, na página 517, o maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor de seu povo. Amém. Aleluia. Mas nós precisamos estar suportados, protegidos por essa guarda. Se nós nos mantemos sozinhos, isolados, nós não vamos vencer. Não temos em nossa própria força método algum. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Por isso que quando Satanás toma conta, ou influencia a minha vida, ou destrói a minha vida, é porque eu permiti. Quando que eu permiti? Em que momento vocês acham que eu permiti? Quando eu confiei que eu tenho poder suficiente por experiência de igreja, ou por ser maduro, ou por já ser... Não preciso passar tempo em oração, estudando a Bíblia. Ali eu estou permitindo que Satanás me vença. E continua o texto. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Ninguém vai perder a salvação porque foi coagido pelo inimigo, ou porque foi obrigado pelo inimigo. Vai perder a salvação pela decisão. Jesus estava ali no Getsemane orando, e ele tinha a escolha de levantar-se dali e fugir da cruz, ou continuar ali e morrer na cruz. Como ser humano, qual que era a vontade dele? Ele falou: Pai, se possível, passe esse cálice de mim, mas seja feita qual vontade?
a tua vontade. Como que Jesus chegou naquele nível de fazer a vontade do Pai, como ser humano? Ele viveu isso no ministério, ele orou, ele viveu essa certeza, seja feita a tua vontade, não a minha. E olha o que diz aqui o texto: Satanás pode angustiar, mas não contaminar, pode causar agonia, mas não avitamento. Ele não tem poder, ele pode até levar você a momentos de tristeza e de angústia. E o que nós podemos fazer? O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado de Satanás. Amém? Aleluia! Jesus venceu e você pode vencer. Isso deve ser colocado em nosso coração agora, neste momento. Isso deve ser impregnado em nosso coração neste momento. Não tenha medo, mesmo que você tenha sido atribulado pelo mal, atormentado pelo mal, não tenha medo. Deus pode te dar a vitória, você acredita nisso? Foi por isso que Jesus estava ali no Getsemane orando, e foi por isso que ele morreu no Calvário. A humanidade estava condenada, por quê? Porque o primeiro casal entregou para Satanás, Satanás usurpou de Adão e de Eva o reino que Deus havia dado para ele, que é este mundo. E agora ele exultava na sua vitória, e nós estávamos condenados à perdição eterna. Satanás queria nos organizar, nos levar para o lado dele, para que nós juntos com Satanás enfrentássemos a Deus e o reino de Deus. Vocês já pensaram que situação seria a nossa? Sem nenhuma esperança. E quando ele ouviu de Jesus lá no Éden: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dele, ele tremeu, porque ele sabia que Jesus viria. Ali está o proto-evangelho. A morte de Cristo na cruz foi profetizada ali, e ele colocou no seu objetivo todo tipo de força e estratégia. Eu farei para impedir que Cristo vença. E quando Cristo na cruz gritou: está consumado, Satanás sabia que havia perdido. Mas ele colocou nos seus objetivos impedir que Jesus ressuscitasse, e cercou o túmulo de Jesus para que Jesus não ressuscitasse, porque ele queria manter Jesus na sepultura, na prisão da, na prisão da morte, que era a nossa condenação, a morte eterna. Mas o que aconteceu? Um anjo do céu com poder desceu, e os demônios, os poderes das trevas fugiram. E esse anjo desceu. O outro anjo que estava ao lado de Jesus, que havia estado com Jesus no Getsemane, estava ali. Tirou a pedra. E o anjo então clamou: Jesus, teu pai te chama. E Jesus então ressuscitou vitoriosamente, vencendo o pecado e o mal. Por quê? Porque você e eu precisávamos disso. E eu e você hoje temos o direito, porque nós não somos órfãos, somos filhos. E o último texto desta manhã, João 14, verso 18. Jesus sabe que eu e você temos medo de sermos abandonados. E Ele sabe que Satanás nos tenta pensar que fomos abandonados. Mas o que Jesus te fala nesse momento? Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Queridos, um dos textos que eu mais amo está no Evangelismo, página 219. O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ele não nos deixou sozinhos. Ele não só lutou no jardim de Getsemane por nós, Ele morreu na cruz por nós. E Ele está chegando para buscar você. E vai ser logo. Por quê? Porque você não é órfão, você é filho. Não esqueça disso. E ao participar da Santa Ceia hoje, celebre a tua salvação. E louve a Deus por tua salvação. Que Deus te abençoe. 1 Coríntios capítulo 11, 23 e 24. Santo Apóstolo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Com esse pensamento, convido a todos a se colocar de joelho, aqueles que puderem, para orarmos. Deus de amor e Pai, mais uma vez te louvamos porque estamos na tua casa de oração. Dentro de alguns minutinhos, participaremos do pão, símbolo esse que refere ao seu corpo, como o Senhor, seu Filho, morreu na cruz por cada um de nós. Que esse símbolo de força, de entrega por cada um de nós, nos fortaleça, nos dê cada vez mais forças para enfrentarmos as provações que há de vir. Permaneça conosco agora nesse momento, nesse memorial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos aqueles que participaram do lava-pés, nesse momento, por favor, se coloquem em pé. À medida que você receber, por gentileza, se assente e aguarde para que todos tenhamos recebido. Cada um deve pegar por si mesmo. Os diáconos e diaconisas chegarão até você. E depois que você pegar, se assente. E depois que todos tivermos recebido, iremos participar juntos do símbolo do corpo de Cristo. Esse momento é um momento de reflexão e de oração para todos nós.
Participemos todos juntos do símbolo do corpo de Cristo, sacrificado por nós, para a nossa salvação. Amém. Seguindo o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, agora o verso 25, Jesus ainda nos orienta a: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Convido você, puder, vamos nos ajoelhar e vamos orar então por esse momento. Amado Deus, seguindo esse momento tão solene, tão especial, nós queremos agora te pedir, pelo momento em que vamos beber esse cálice, que essa representação possa purificar o nosso corpo, possa lavar a nossa alma e nos aproximar mais de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas. Nós queremos dizer que Te amamos e pedimos que nos use, que o Teu Espírito Santo nos use neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Pai.
Da mesma forma que participamos antes, todos os que estão neste momento participarão do suco, do símbolo do sangue de Jesus. Fique em pé. À medida que receber, cada um pegue por si e, por gentileza, se assente e aguarde para que todos participemos juntos.
naquela tarde de uma sexta-feira, olhando para você e sabendo do quanto você e eu precisamos de salvação. O Filho de Deus derramou seu sangue por nós na cruz, precioso sangue, porque Ele ama você. Participemos nesse momento do símbolo do sangue de Cristo. Vamos nos assentar e participar. Amém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 29 está escrito: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. E cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Fiquem em pé, por favor, vamos cantar e celebrar a salvação e a volta de Jesus, que está para acontecer em breve. Cante com alegria. Cantaremos no céu, na mesa do Cordeiro. Eu quero pedir algo muito especial nesse momento. Pastor Williams Costa Júnior está conosco, pastor. Você poderia orar essa oração final? Pode vir aqui, por gentileza. Seja muito bem-vindo à família do Jardim América. Pastor Williams Costa Júnior, autor de vários hinos do nosso inário, um homem que Deus tem usado, que Deus tem dirigido, e que neste momento continua a obra do Senhor, servindo ao nosso mestre. Pastor, muito obrigado por estar conosco aqui. Nos despeça em oração, pastor. Vamos orar. Querido Deus, nós reconhecemos a tua soberania. Amém. E nós reconhecemos também a tua humildade. Amém, Senhor. Tu vieste a este mundo revelar o Pai, sofrer e dar a vida para nos salvar, um preço alto para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Amém, Senhor. Aqui no Jardim América, a tua família se reúne hoje para lembrar o teu sacrifício com gratidão. Amém. E a gratidão aumenta quando lembramos a esperança que temos do breve encontro contigo nas nuvens dos céus. Amém. Vem com teu Espírito e habita na mente e no coração de cada membro dessa igreja. Amém, Senhor. Abençoa o pastor,
os líderes, anciãos, diáconos, diaconisas, professores de escola sabatina, que todos tenham consciência de que o que fazemos deve ser somente para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu sacrifício e pela esperança da vida eterna contigo no lar celestial. Abençoa essa igreja, cada família, cada pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.